O vereador Fernando Oliveira convidado a participar com a gente a hora que ele grande quiser, Lúcio, só chegar, puxa o banco e vai sentando. Tá? Voltamos então. Sabe o que nós podíamos fazer? Vamos chamar ele para falar agora da lei dos fogos de artifício. É mesmo? Vem cá, regulamentação da... Vou aproveitar o momento. É que tu que tem pressa de ir embora, né? Hoje não tem nada marcado agora. Ah, não, ficar então mais tá. um minutinho. Vamos lá então. Como é que tá o nosso ilustre vereador aí? Que responsabilidade, né? Assim Lado sim. de dois gigantes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu vi que ele tava paradinho ali, tava aguardando algum lançamento, alguma coisa ali. Sabe que um momento muito especial. Eu tenho trabalhado bastante, já compartilhei com vocês várias vezes, para a gente transformar a nossa cidade, a nossa região como Vale do Mel, né? Sim. E dentre as propostas é também o fortalecimento da cadeia produtiva da abelha sem ferrão, que é a abelha nativa nossa. Ela é responsável hoje por 90% da nossa polinização, né? Praticamente toda a nossa alimentação é polinizada por abelha sem ferrão. Ela é abelha brasileira, né? A outra, Apis mellifera, abelha com ferrão, ela veio, uma abelha que veio da Europa, veio da África, né? Exportada aqui para o país. Importada para o país, né? E para a gente ter esse fortalecimento dessa cadeia, nada melhor do que nós começarmos a apresentar a abelha sem ferrão para as crianças nas escolas, né? E aqui hoje ocorre o lançamento do livro, né, do projeto Jataí, Abelha Sem Ferrão, que nós começamos junto com a escola Boqueirão, que vai ser a primeira escola do Rio Grande do Sul e, quiçá, do país, a ter o meliponário dentro da escola. Né? Logo vai ser lançado o meliponário, e esse mesmo projeto também já está quase na mesma altura de instalação na escola Lucas Araújo de Oliveira. Então são duas escolas aqui em Santiago que têm trabalhado a questão da cultura da abelha sem ferrão, e especialmente a do Boqueirão tem uma relevância muito significativa porque está levando, né, as abelhas nativas para uma localidade que não tinha registro, né, que tinham abelhas lá na própria flora, né, no entorno da comunidade do Boqueirão. Então a gente conseguiu também fazer esse avanço ambiental de levar o inseto, né, que é nosso, para um lugar que ele talvez já não existia há bastante tempo. Tu vê só. A escola Lucas Araújo bacana, que está se também, né, aproveitando, eu também passei por lá, coisa boa a gente ter essas Sabe que referências, assim. Lá a gente tinha técnicas agrícolas. eu ia dizer. O professor Neuso. Sabe o Neuso Batista? Isso, Fernando, tínhamos técnicas industriais com o professor Nica, que é pai do Bruno, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente aprendia assim, desde fazer a parte de tipografia, de gráfica, a parte de eletricidade, madeira, trabalhar com argila, e lá na técnicas agrícolas a gente carpia, a gente fazia horta e tudo mais. E hoje tem uma criançada que criou lá eu não vou lembrar bem do projeto agora, eu sei que eles também já saíram daqui, que eles, até é tipo uma incubadora, tem um filhote de codorna que já está famoso por aí, que é um projeto de envolvimento das crianças. E é que nem a Feira do Livro a gente falava mais cedo, o vereador Matheus, o Márcio Brasil passava por aqui, falava disso, que ele ouviu algumas críticas da Feira do Livro ser tão focada nas crianças, no público mais jovem, mas é ele que vai fazer a diferença lá no futuro, né? É isso que eu ia entrar na seara, que o meu ilustre também colega, além de vereador, né? E amigo. Grande doutor Fernando, é amigo. Essa questão de trazer isso para as escolas, para as crianças, apresentar a abelha sem ferrão, isso é importantíssimo, né? Porque voltado para as crianças, né, Fernando? Daqui a pouco, alguma criança que se interesse mais por esse assunto, começa o estudo desde pequeno, começa a interessar cada vez mais, e lá na frente pode ser um grande difusor, pesquisador, né, aplicador desse conhecimento das abelhas. Então é magnífico esse trabalho nas escolas. É uma nova fonte de renda, né? Hoje o quilo do mel da abelha sem ferrão disso, é né? R$350. A pessoa pode desenvolver o gosto, querer viver disso, ser um pesquisador, ser aplicar. E sabe que ainda falando do Lucas Araújo, né? Eu tenho uma relação muito boa com todas as escolas e a gente cada vez que visita fica impressionado, né? É apaixonante o trabalho que as escolas desenvolvem, tanto do estado quanto do município. Né? É referência. Mas as crianças do Lucas Araújo, eles começaram o projeto da abelha sem ferrão e eles foram premiados dentro da Secretaria Estadual de Educação, tanto na 35ª em São Borja, quanto em Porto Alegre, na Secretaria propriamente, né? Então, eu chego lá, eles me chamam de tio das abelhas. Tio das né? abelhas. Mas olha que bacana. Já estão chamando de tio. Olha que bacana. É bravo, mas é por um bom motivo. Né? E saber com que eles conhecem e falam sobre a abelha sem ferrão,
né, desmistificam a imagem um pouco demonizada que a abelha tem, né, porque eles acabam falando para os pais que a abelha tem um papel extremamente relevante para o nosso ecossistema, né, para a humanidade. E eu sempre falo que a abelha é o único inseto, o único animal que trabalha gratuitamente para o ser humano e não pede nada em troca. Nada em troca. Exatamente. E trabalha, produz tanto, né? Tanto. Impressionante. Bom, temos a Fenamel agora em novembro, a segunda edição também. De 30 de abril a 3 de maio do ano que vem. Em novembro foi ano passado. Novembro foi ano passado, ela vai ser bianual. Né? Tivemos o lançamento agora na Expo Inter, que trouxe uma magnitude muito grande. Como é que foi lá na Expo Inter? Conta pra nós um pouquinho, fantástico. Fernando. Nós saímos de lá com muito mais orgulho de ser santiaguense, né? Porque as pessoas da feira da Expo Inter comentavam: bah, Santiago é capital do mel, Santiago é a maior produtora de mel do Rio Grande do Sul, uma das maiores do país. Nós não sabíamos como é que funciona isso. Ah, vai ter uma feira do mel em Santiago, Santiago tem uma feira do mel, né? Uma feira multissetorial. E isso, para nós, já foi uma jogada que teve esse objetivo, né? De nós fazermos com que eles lá também conhecessem a proposta dessa feira, né? E foi a única feira que teve um lançamento exclusivo só para ela, né? Eu vi as fotos, foi bem bacana. Claro, eu como bom leitor, eu tenho que acompanhar, né? Então eu acompanhei as fotos, por isso me deu essa curiosidade. Eu vi que parecia que foi algo bem nós vamos ter bem magnífico, bem grande, né? Doutor Matheus. Nós vamos ter um lançamento ainda em Santa Maria, para todo o setor empresarial da região central, que vai ocorrer lá no Diário de Santa Maria, né, no auditório do Diário. E nós vamos ter um lançamento também aqui para a comunidade de Santiago. E durante toda a programação, desde o lançamento oficial, onde a gente fez a divulgação da data, todas as programações de eventos oficiais aqui do município de Santiago, a gente está já fazendo a divulgação da programação da Fenamel, né? Agora mesmo, se vocês virem na Feira do Livro, vão ver no material de audiovisual a divulgação da Fenamel. Se forem no Encontro dos Caranchos, vão encontrar lá os banners de divulgação da Fenamel. Se vocês forem agora, a partir de amanhã, na eliminatória do Enarte, vai ter material de divulgação da Fenamel. Outro grande evento, né, Fernando? Outro grande evento. Na mente, realmente, nós temos um potencial gigantesco, né, que é ser uma cidade que é reconhecida como polo do turismo de eventos, né? Nós precisamos pegar essa potencialidade e aprimorar, fazer com que o nosso setor empresarial possa extrair melhor os dividendos dessa capacidade que Santiago tem. Que bacana, né? Para que a gente tentar atrair mais evento corporativo de empresas. Nós temos lugares fantásticos, extremamente bonitos para se visitar. Olha Ernesto Alves, né? Hoje o meu amigo Alisson de Mello postou uma foto de uma convocação que vai ter a licitação do transporte urbano, São Paulo, é hoje, né? Sim, hoje foi audiência pública. Né? Isso, audiência pública. Aí ele postou uma foto de cima dessa praça aqui, meu Deus, cara, como é bonito Santiago, cara. Como é bonito Santiago. E olha só, eu tava comentando há pouco com o Tadeu Martins se ele sabia que a nossa... Por que a estrutura passou agora há pouco? Né? Se ele sabia... não chegou, mas ele já passou algumas vezes. Se ele sabia o porquê que a nossa praça... Os canteiros são mais altos do que o espaço de passagem dos pedestres, né? E poucas pessoas sabem. Mas ele, como muito amigo do Dr. Valdir, sabia por quê, né? Na verdade, a nossa praça ela era bem mais alta do nível da rua. A praça foi escavada. Daí por isso que os canteiros, todos eles têm essa elevação maior, né? Então, é um lugar muito bonito, a nossa praça merece, eu ainda defendo, merece mais destaque, inclusive, mais zelo, mais cuidado. Isso não é responsabilidade apenas do poder público, é de todos nós como cidadãos. Mas é bonito, é bonito. Praça Central de Santiago é muito bonito. Ela tem potencial para estar mais bonita ainda, né? Mas no Natal, esse ano, por exemplo, estava muito bonita, tudo, é bem bacana. Depois, agora, nós vamos ter que fazer umas resenhas mais constantes. Quando a gente mudar pro estúdio agora lá, vai ficar mais fácil. Da gente fazer Falei com o Jonathan hoje de manhã que falamos sobre o Festival da Música Crioula. A nossa campanha de Natal. O Natal vai começar dia 18 de novembro em Santiago esse ano. Copa Santiago também, né? Copa Santiago de futsal, de futebol juvenil. Olha o potencial de Santiago, né? Primeira mão, ó. Fiquei sabendo ontem que o Coritiba, em off, né? Me contaram, mas eu não sou baú, não pediram para guardar segredo. O Coritiba deve ser uma das novidades da Copa Santiago esse ano. A Copa Santiago, o pessoal daqui não tem, talvez, a noção da grandiosidade que tem esse evento. Porque aonde quer que a gente vá... O pessoal, a primeira coisa que pergunta, né?
É lá que tem da a atividade, a gente viaja muito, né? Ah, vocês têm a Copa Santiago? Ah, claro, conheço Santiago da Copa Santiago. Exatamente, cara. É muito Olha, é uma marca de Santiago. Vamos abusar, o Matheus que chamou e vamos aproveitar que o Fernando tá aqui. Nós estávamos falando antes, Fernando, passaram os assuntos light, agora vamos pro lado mais pesado. E eu dizia o seguinte, nós estávamos falando sobre a questão da lei dos fogos de artifício. E aí eu disse assim, questão da fiscalização. E o Fernando é ninja, eu tive lá em 2021, acompanhei o primeiro ano de mandato dele, eu sei que ele é concentrado, que ele vai atrás dos mínimos detalhes, que é o cara que está proposto a formatar leis, a criar leis também, na medida do possível que o vereador tenha suas limitações, mas sabe articular também para aquelas... a questão da fiscalização e o que, por exemplo, os vereadores podem fazer para facilitar para as pessoas nesse momento... estão soltando fogos aqui perto da minha casa, eu não sei para quem eu ligar. 190. Para quem que a gente pode dizer que pode fiscalizar? Vamos fomentar esse assunto. Sabe que no mundo jurídico, principalmente em matéria legislativa, quando a gente vai elaborar um texto legal, uma lei, né? A gente estuda a competência, atribuição, né? Mas, antes de tudo, nós temos que procurar ver a aplicabilidade da lei. A lei ela não pode ser inexequível. Às vezes a gente acaba se deparando com muitas situações. Eu sou advogado, atuo na parte de direito legislativo, né, tendo muitas câmaras de vereadores, não só do Rio Grande do Sul, mas fora também. E nós nos deparamos com leis que tu fica pensando assim, é perfeito, mas é inexequível. Né? É impossível tu aplicar ela. Né? E tirar essa lei do papel se torna muito desafiador. Não vou nem falar da lei dos fogos, vou falar da lei dos fios. Né? Se não tivesse um acompanhamento permanente de fiscalização, um diálogo de divulgação, de construção junto com as empresas, com certeza seria uma lei que existiria apenas no papel. Né? Eu estava explicando antes de tu chegar, Fernando, a lei dos fogos é a 15366, salvo engano, mas é a 15366 sim, isso eu acabei gravando. Ela foi criada em 2019, não conseguiram aplicabilidade, teve uma reformulação em 2020, novamente ficou difícil, teve uma em 2023 e por último teve em novembro de 2024, que delimita que os fogos não podem fazer ruídos maiores de 70 decibéis. Então nós temos um número. E aí nós estávamos aqui conversando, e até foi um momento até descontraído, porque mas né, se é um som que tá ligado, tu vai lá com o decibelímetro, tá ali. Mas e o fogo, depois que deu o estouro, como é que faz a medição? Vai estar esperando, vamos largar a bomba. Então isso o pessoal tem que ter essa conscientização, obviamente, né, que não é fácil fiscalizar, porém, a fiscalização ela é muito assertiva nessa lei, o que torna ela exequível no momento da comercialização e da fabricação. Então, eu acho que essa fiscalização no âmbito do Rio Grande do Sul é nesse momento, na fábrica que fabrica, no comércio. Com certeza. Só que tem muitos fogos que vêm de outros estados que não tem essa limitação. Os melhores pontos da legislação... É bem complexo, não basta nós apenas conversando antes aqui. Não basta apenas tu dar a sanção, né? É a multa para quem joga. Exato. Porque é, de fato, muito difícil tu fiscalizar e tu tá em tempo hábil. E fazer a identificação de onde é que veio e quem é que largou. Exatamente. Né? E daí se torna uma lei branca, porque cria uma penalidade, mas não tem a quem indicar. Mas no momento tu controlar do comércio, a comercialização, a fabricação é o segredo. Esse é o segredo. É isso que eu tinha falado pro Júlio, que então, meu nobre colega concorda comigo. Acho que esse que é o caminho. Aí a minha pergunta, e nós não podemos criar aí um adendo que, por exemplo, um determinado órgão da prefeitura passe pelas lojas e... Mas eu acho que já chega tem. lá de boas, sem multa, falei, né? Já tem. Foi o que eu falei. Para conceder o alvará... Cara, tu não pode vender esse na fogo verdade, aqui. até para respeitar o devido processo legal, né? A multa ela não vem só por ser multa, né? Tu não sai só multando a pessoa, ela tem um espaço para ela se defender, né? Exatamente. A gente precisa ter sempre esse princípio do contraditório e da ampla defesa garantido em toda a aplicabilidade de sanção, seja ela penal, civil ou todas as administrativa. esferas, né? Todas as esferas, né? Mas eu acho que o grande caráter dessa lei é justamente ser educativo. Exato. Né? Tu ter esse simbolismo de que é proibido. E acho que nesse ponto ela já conquistou vários avanços, né? Porque a gente só viu a repercussão de casos e ver a repercussão porque as pessoas sabem que é proibido largar. Exatamente. Né? Se as E pessoas diminuiu, ignorassem isso, né? não iria ter Pega os nada, anos 2000 era coisa mais comum, aniversário, fogos, não sei o que, fogos. Hoje já é raro os episódios que o próprio acontece, aniversário de né? Santiago tinha o show de fogos, Isso, né? a gente Que era falou sobre tradicional, isso, né? né? Já não teve mais. Exatamente. Então ela é efetiva sim.
Ela é efetiva sim. Mas eu acho que essa é até o Rogério Polga, se eu não me engano, foi quem Mas comentou assim, que ó, é só uma pra questão mim- de educação. É. Não pode, eu não vou comprar. Mas só para passar, por Criar uma exemplo, alternativa a pra continuação comemorar. do teu questionamento, né? Ainda que seja vistoriado, se é encontrado, né? O primeiro contato do poder público, ele é instrutivo. Ele não sai Exatamente. apenas dando a multa. né? Por Exatamente. isso eu tô dizendo, vai lá na loja do Fernando, ó, evita Vou vender te esse aqui porque notificar aqui. Tu não pode vender Em esse caso de não reincidência, compra aí mais. tu vai ter a multa. Ó. Né? não compra mais É. pra te não vender mais, porque e aí o cara, Certamente, mas aí não vão exato. me procurar. Mas tem alternativa, ó, esse Vende aqui o sem são som, 60, sem né? que não faz barulho, certo? Os 70 decibéis. Eu já não sou tão otimista em relação ao controle pelos decibéis, porque, como eu mencionei, Como é que tu vai tem medir? muito- Não tem como tu medir. Aí eu Só se sei que queime o o Júlio produto. vai largar bomba, eu vou ficar esperando Só se aqui. queime o produto. Qual não tem. é exatamente aquele fogo o mais tradicional, assim? Quantos decibéis ele atinge? Essa é uma pesquisa que a gente não tem. Porque a nem gente ideia. pesquisou aqui que o aspirador de pó Faz 70 decibéis. dá 70 decibéis. Dependendo. Então é... Então, tem- Aquele ali deve ter no mínimo o dobro, eu acredito. Muito Pelo, mais, pelo eu menos acho. é o estouro, É o né? E a questão dos fogos não se limita apenas aos animais, né? Não, pessoas com espectro, pessoas, Exato. enfim, necessidades especiais, idosos. Muita gente sofre com isso, né? O Igor aqui, ó. É engraçado que apareceu aqui um comentário, diz assim, ó. Tá, ficou aqui, viu, Igor? Não fui eu, tá? Ele aparece aqui que tá em análise. Foi retida para análise. Ninguém daqui. O 150 já é mais que o dobro, né? A Ana buscou ali pra gente que esse fogo de artifício que a gente tá falando, esse rojão aí de rua, pode chegar até 150 decibéis. Uma pergunta para o vereador. Ele disse que mora em Santa Maria, o Fernando também conhece bem Santa Maria, volta e meia tá por lá. Quase toda semana dá uma passadinha por lá também, né? Praticamente toda semana. Né? Ele disse assim, falando na FENAMEL, que tem impacto nacional, ele disse qual é a proposta do vereador para que a região central, olha só, já é quase um deputado estadual, tenha suporte para receber eventos de grandes vultos, de grande porte. E aqui eu acho que é essa que foi retida. E aí eu fui mandar exibir, ele disse que outro moderador está analisando a mensagem, não sei quem é o outro moderador, enfim. E daí ele diz assim, eu moro aqui em Santa Maria há 15 anos, vejo que é uma cidade que tem potencial, mas percebo que tem um entrave do Sindicato dos Lojistas e também não há incentivo que tenha um setor industrial forte. Até um fator curioso, falando de região central, uma informação que grande parte da população desconhece, que a maior indústria da nossa região central, ou seja, os 34 municípios que compõem o elo central do estado, né, está, sabe aonde? Chuta. O pessoal acha Santa Maria, Cachoeira, Nova Esperança do Sul. Do maior couro. indústria, Nova Esperança do Sul. Curtume. O Curtume, exatamente. Né? O que E ocorre? já não é de agora, né? Já faz um Já tempo. não é de agora, é histórico, né? Tanto que tem a relevância que tem. O maior exportador da região central é o Curtume também, da Nova Esperança do Sul. Né? Não é de Santiago, Eu não é sabia. de Santa Maria, né? Essa coisa Nova curiosa, Esperança. né? Mas eu acho que a região central tem caminhado em passos largos, né? Em direção de se tornar uma capital de atração de pessoas, né? Para visitar, não apenas... Nossa potencialidade sempre foi de serviço, né? A região central é muito vocacionada para prestação de serviço, seja na área da saúde, seja na área da educação, né? Ela tem esse carro-chefe. Mas em função agora do Geoparque, né? Que entra em cheio nos municípios que compõem a nossa macro-região, né? Eu acho que a gente vai fomentando o setor de turismo e fomentando o setor de turismo, a gente vai fazer aflorar essa potencialidade de turismo de eventos. Né? Mas tenho que fazer um pouco de justiça aqui. Santa Maria tem sim um setor de eventos corporativos muito forte. Recebe, talvez não tenha de eventos públicos como poderia ter em função da dimensão da cidade, né? De ser a quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Poderia talvez explorar mais, mas de eventos corporativos para empresas lá é muito forte. Né? A gente O Igor vê até acrescenta vários se não seria o eventos. caso dos nossos governos, dos municípios terem conversar mais entre si. E aí ele fala, por exemplo, a Havan para abrir em Santa Maria teve que ter uma negociação muito grande para ser aberta. Ele teve que negociar com o Sindilojas para Nós poder abrir os acompanhamos domingos a e situação. feriados.
que eles têm lá os acordos, né? Inclusive os mercados não podem trabalhar nos domingos e nos feriados, né? O que nós aqui em Santiago é só nos feriados, né? Só pode abrir mercado em Santiago se é do proprietário que faz o atendimento no feriado, né? Então são questões que os sindicatos têm que, não depende do prefeito, não depende dos vereadores, né? É uma negociação dos sindicatos, comércio, né? Tanto o patronal quanto o dos trabalhadores. Eu sempre defendi, desde a época que fundamos a Centro RS, que era um grupo de empresários que tinham essa ideia, de que nós temos que parar um pouco de nós dividir como, isso é de Santiago, isso é de Jaguari, isso é de Santa Maria, isso é de São Gabriel. Nós temos que entender que nós, na região centro especialmente, somos uma cidade só. A única coisa que nós divide é a fronteira tributária e, eventualmente, né, porque a gente se complementa com tudo que encontra-se em Santa Maria, com o que encontra-se em Santiago, com o que encontra-se em São Francisco de Assis, em Cachoeira do Sul, em São Gabriel, né? Então nós temos um potencial muito grande. Só que se a gente, de fato, não tiver esse canal de diálogo aberto, permanente, e encontrarmos nas associações que representam os mais diversos segmentos econômicos de cada município, apenas algo institucional e não algo que de fato é executório de ações de desenvolvimento regional, a gente, infelizmente, cada um vai para um lado e a gente vai ficar igual mosca tonta andando, né? Cada um para um lado. Verdade, então a gente tem que ter esse convencimento, né? Acho que nesse propósito, o Vale do Mel para a região do Vale do Jaguari vem casar exatamente porque ele não trabalha especialmente em Santiago, ele trabalha de igual forma para os 9 municípios que compõem a região, porque a questão da apicultura, né, é o que é encontrado de forma paritária nos 9 municípios que compõem a região. A apicultura é tão forte em Santiago quanto é em Jaguari, quanto é em Nova Esperança, né? Quanto é em São Francisco de Assis e Unistalda. Cada um produz o seu mel, né? Unistalda é relacionado ao pau-ferro, São Francisco é o nativo, Santiago é nativo, né? Aqui Caciqui é do eucalipto, né? Então cada um tem a sua peculiaridade. Que bacana, né? A questão é que ele está falando de Santa Maria, que é a quinta maior economia, que não tem um aeroporto de grande porte, né? Enfim. Uma fragilidade, né? Às vezes são prioridades dos próprios governos, né? Daqui a pouco eles estão trabalhando muito para tentar ver se eles conseguem, porque o aeroporto que eles têm, que é o nosso aeroporto regional, né? Ele está hoje dentro da base aérea, né? Eu até fiz, acho que tu deve ter recordar, eu fiz várias manifestações à ANAC, né, para que provocasse um estudo, porque eu acredito e defendo que nós teríamos uma grande capacidade de fazermos um sistema revigorado de voos regionais se nós tivéssemos um grande aeroporto em Santa Maria, né, e pequenos aeroportos nas micro-regiões e fizéssemos com que o aeroporto de Santa Maria fosse igual ao aeroporto de Viracopos em São Paulo. Isso. Vai para Santa Maria e Santa Maria faz a redistribuição de voos. Acho que seria fantástico. Santo Ângelo funciona muito bem. A última vez que a Tamires foi para o Rio de Janeiro foi por lá, eu achei bem interessante. Não, Santa Maria funciona muito bem, não tem um aeroporto de grande. Mas é como diz aqui o Igor, Santa Maria é um voo por dia. Já é bom. Agora, ano passado tu imagina um fluxo para Floripa, um pouco maior. que não tinha. Isso. Né? A Azul começou a fazer essa oferta de voos. Né? E tudo depende da procura, né? Da procura. Senão, mas claro, ter um aeroporto de grande porte regional muda muito. Santa Maria, pela condição logística dela, seria fantástico adotar o exemplo de Viracopos. E pelo posicionamento geográfico, né? Exatamente. A gente sai daqui... posicionamento geográfico, bem... Até mesmo para quem vai, por exemplo, se tu vai de carro até ali, obviamente... Alguém pode te levar de carro e voltar na mesma manhã, deixa o Fernando lá 8 horas pro voo dele, chega aqui pega Santa Maria e faz um raio de 200 quilômetros para te ver quantos municípios abrange. Uma vez eu até trouxe para uma palestra o Dr. Cristiano Carvalho, que é professor em Harvard, né? Só para vocês terem ideia, à época, o professor substituto dele em Harvard era o Luiz Fux, ministro do STF. E ele veio por amizade, muita insistência minha para que ele viesse a Santiago. Ele é um dos grandes nomes da análise econômica do direito, né? E ele veio por amizade, mas ele achou um absurdo esperar 2 horas para vir de carro de Santa Maria a Santiago. Imagina. Que em 2 horas ele saía de São Paulo, estava em Harvard dando aula. Imagina. Talvez até pudesse ser um pouco de exagero dele, mas... Para nós isso é normal. Mas Porto Alegre, né? São Paulo, Porto Alegre, São Paulo de avião, 1h20 no máximo, né? Imagina. São Paulo, o Brasil é grande. Então, a realidade de muitas pessoas não é a mesma nossa. E isso acaba nos atrapalhando na hora de atrair investimento privado. Né? Sim, com certeza.
Vamos embora? Vamos. Era pra gente ter terminado às 2, já são quase 2h30. Tem que atender. Agora sim, né? Obrigado, vereador Fernando Oliveira. Eu que agradeço o espaço, o convite dos amigos e espero que me convidem para mais próximas. Vamos. Naquele ano que eu tive lá em 2021, a gente falava muito sobre isso. Ter mais espaço para debate político. Até o que eu ia dizer quando o Fernando chegou é, de repente, em alguns dias, escolher um dia do mês. Eu já fiz minha proposta, né? A gente tem um convidado. Quando nós conhecemos, eu fiz a proposta. Está de pé ainda. Nós podemos. Eu falei pro Júlio quando nós conhecemos que eu acharia muito legal um programa voltado para isso. Não só para política, mas para grandes figuras, autoridades, virem trazer temas atuais. A gente sabe que tem, mas é fazer um negócio fixo, sabe? Que fosse. E uma conversa informal, assim, né? Porque daí quando tu vai fazer uma entrevista, é aquela coisa mais formal, tu já tem a pauta. Levar. Né? Eu já fiz proposta pro Júlio, acho que nós vamos botar no papel daqui uns dias, vamos fazer vai ter que ser, programa. Vai ter que ser. E aí, aqui para fechar, o Igor tá falando que Santa Maria tem uma posição estratégica tão favorável que tem a base aérea, né? Exatamente. E é verdade. Faltam alguns detalhezinhos e é como eu disse, às vezes questão de prioridade daqui e dali, mas o importante é a gente estar sempre fomentando, a gente estar sempre discutindo, porque em alguma hora alguém vai ouvir. Quando o Fernando começou a falar do mel aqui na região, ninguém deu muito ouvido para ele daqui a pouco. E é verdade, não E agora o negócio vai crescer. E agora nós temos uma feira nacional que está indo para a sua segunda edição com um caráter muito mais nacional do que na primeira. O Silso deve ter recordado também. Também. Hoje não tem como aplicar, né? Ontem batemos a marca de 150 toneladas de fio ser tirado do sul de Santiago. Imagina. É fio, né? É fio, meu amigo. Meus parabéns. E vamos nessa, porque eu tenho que ir lá. Tchau, Júlio. Obrigado, Ana Paula, que estava com a gente ali. Obrigado, vereador Fernando, Matheus, o Michel, que esteve antes aqui, todos que estiveram conosco. Tchau. Valeu.